Num porto de intensa circulação, um navio cargueiro colossal avança com lentidão solene, sua silhueta lembrando um arranha-céu deitado sobre a água. Ao seu lado, quase insignificante em escala visual, um rebocador se prepara para uma operação que, à primeira vista, desafia a intuição: conduzir um corpo metálico de dezenas de milhares de toneladas com precisão milimétrica. A aparente desproporção entre os dois veículos suscita a questão central da engenharia naval. Como um artefato de dimensões reduzidas consegue mover uma massa tão extensa? A resposta não reside em magia, mas em princípios físicos elementares, amplificados por tecnologia especializada e por uma organização operacional rigorosa. O ponto de partida é o comportamento do navio na água. Embora extremamente pesado, ele flutua e, por isso, sofre muito menos atrito do que um objeto apoiado em rodas ou em contato direto com o solo. Em termos práticos, iniciar o deslocamento de uma embarcação exige bem menos força do que muitos imaginam. Uma vez em movimento, o casco desliza com relativa facilidade, como se a própria água reduzisse a resistência ao avanço. Contudo, o verdadeiro protagonista dessa tarefa é o rebocador. Seu tamanho modesto esconde motores de alta potência, capazes de gerar enorme esforço de tração. O indicador que expressa essa capacidade é conhecido como Bollard Pull, isto é, a força que a embarcação consegue exercer ao puxar com máxima intensidade. Nos modelos mais robustos, essa tração ultrapassa centenas de toneladas de força em um único cabo. A eficiência do rebocador moderno depende, em especial, de suas hélices azimutais. Diferentemente das hélices convencionais, esses sistemas podem girar em 360 graus, redirecionando o fluxo de água para qualquer sentido. O resultado é uma embarcação extraordinariamente ágil, apta a girar sobre o próprio eixo, deslocar-se lateralmente e alterar sua trajetória quase instantaneamente. Tal precisão é decisiva quando se lida com um navio cuja inércia é imensa. Operacionalmente, o rebocador atua de duas formas. Em certos casos, ele se conecta por um cabo de aço resistente e puxa a embarcação maior, transmitindo toda a sua força de tração. Em muitos casos, vários rebocadores trabalham em conjunto, distribuídos ao redor do cargueiro como se compusessem uma coreografia mecânica cuidadosamente sincronizada. Tal coordenação é indispensável porque os navios gigantes, embora eficientes em mar aberto, tornam-se pouco manobráveis em espaços confinados. Suas próprias hélices e seu leme respondem bem a velocidades maiores, mas falham quando a precisão fina é necessária em canais estreitos. Bacias de evolução e áreas de atracação. Nesses contextos, um erro mínimo pode produzir consequências graves, desde danos à infraestrutura portuária até colisões com outras embarcações. A segurança, portanto, depende de comunicação constante. O prático, o capitão e os operadores dos rebocadores mantêm diálogo contínuo por rádio, ajustando cada puxão e cada impulso conforme o vento, a corrente e a configuração do cais. As forças ambientais, aliás, ampliam a complexidade do procedimento e uma rajada lateral pode desviar o navio como se sua vasta superfície funcionasse como uma vela. O rebocador precisa compensar essas pressões invisíveis com rapidez e exatidão. Nem todo rebocador é equivalente em forma, função ou regime de operação, embora, à primeira vista, todos pareçam apenas pequenas embarcações de elevada potência. A diversidade de configurações revela, na verdade, um campo sofisticado de engenharia naval orientado por requisitos distintos de manobra, distância e ambiente operacional. Os rebocadores de porto constituem a categoria mais visível e frequente. Compactos, porém extraordinariamente potentes, atuam em áreas confinadas, onde a proximidade de pieres, navios de grande porte e estruturas fixas exige precisão extrema. Sua função consiste em auxiliar a atracação e a desatracação de embarcações volumosas, reduzindo riscos em zonas nas quais poucos metros podem definir a segurança da operação. Em contraste, os rebocadores oceânicos são construídos para enfrentar mares abertos e longas travessias.
Sua missão inclui o deslocamento de plataformas de petróleo, cascos avariados e cargas excepcionais por milhares de quilômetros. Nessa categoria, a robustez estrutural, a autonomia e a resistência às condições severas do mar tornam-se atributos centrais, pois o rebocador frequentemente assume a responsabilidade de conduzir ativos de enorme valor em contextos de elevada incerteza. Há ainda os rebocadores de empurra, típicos das hidrovias fluviais. Em vez de tracionar à frente, eles se acoplam atrás de comboios de barcaças e os impulsionam ao longo dos rios. Essa solução logística é especialmente relevante para o transporte de grãos, minério e combustíveis, demonstrando como a navegação interior depende de um arranjo técnico distinto daquele empregado em portos e rotas oceânicas. A principal diferença entre essas embarcações reside no sistema de propulsão e governo. Muitos modelos contemporâneos utilizam propulsores azimutais, capazes de girar em múltiplas direções e conceder à embarcação uma capacidade de manobra notável. Outros recorrem ao sistema Voigt-Schneider, no qual lâminas verticais giratórias produzem resposta imediata aos comandos, permitindo ajustes finíssimos de direção e posição. A potência envolvida é impressionante. Um rebocador moderno pode reunir, em um casco relativamente compacto, força equivalente à de centenas de automóveis. No entanto, potência isolada não garante eficiência operacional. O casco é concebido para oferecer estabilidade, sobretudo quando a embarcação precisa aplicar força lateral a um navio muito maior, situação em que o risco de adernamento se torna estruturalmente relevante. Também o ponto de fixação do cabo, o gancho de reboque, é posicionado com cálculo rigoroso, de modo a aproximar a força resultante do centro da embarcação e minimizar o efeito de tombamento. Essa solução aparentemente simples é decisiva para que o rebocador transforme energia bruta em movimento controlado. A tripulação, embora reduzida, atua sob alto nível de preparação técnica. Capitão, maquinista e marinheiros operam em coordenação contínua, porque cada manobra envolve toneladas de força e tolera a margem mínima de erro. O comando depende simultaneamente da leitura do vento, da corrente, da inércia do navio assistido e das condições do cais. Os rebocadores constituem uma das expressões mais discretas, e ao mesmo tempo, mais decisivas da história da navegação. Sua trajetória acompanha a própria modernização dos mares, desde a transição da vela para o vapor até os sistemas altamente especializados que hoje operam nos portos mais complexos do planeta. No início do século XIX, os primeiros rebocadores a vapor surgiram na Europa como resposta a uma limitação antiga da navegação e na dependência absoluta da força dos ventos. Até então, um navio podia permanecer retido por dias à espera de condições favoráveis para atracar, desatracar ou vencer trechos estreitos e perigosos. Com a introdução desses pequenos navios de apoio, o tempo portuário foi radicalmente reduzido, e o comércio marítimo passou a operar com maior previsibilidade, eficiência e segurança. Essa transformação técnica alterou também a lógica econômica dos portos. O que antes era um processo incerto passou a ser uma operação calculada, em que velocidade e precisão se converteram em vantagem estratégica. À medida que os motores a vapor deram lugar aos motores a diesel, os rebocadores tornaram-se mais potentes, mais confiáveis e estruturalmente mais eficientes, capazes de exercer grande força em embarcações muito superiores em tamanho. Com o avanço da engenharia naval, sua função ultrapassou o simples deslocamento assistido. Os rebocadores passaram a assumir papel central em situações de emergência, sobretudo quando um navio perde a propulsão e se torna vulnerável à ação das ondas e das correntes. Nesses momentos, a embarcação à deriva representa risco imediato de encalhe, colisão ou naufrágio, podendo desencadear também impactos ambientais e econômicos de larga escala. Nesse cenário, o rebocador surge como a última linha de defesa. O resgate marítimo, porém, nunca é trivial. Lançar e fixar um cabo em uma embarcação descontrolada, sob ventos violentos e mar agitado, exige coordenação rigorosa, coragem e experiência acumulada. A manobra,
muitas vezes executado em condições extremas, pode definir a sobrevivência de tripulações inteiras e evitar catástrofes de grandes proporções. A história naval registra episódios em que rebocadores enfrentaram petroleiros em chamas, combateram bloqueios em canais estreitos e impediram que cargas avaliadas em bilhões de dólares fossem perdidas.